Hoje, mais uma quinta aqui reunidos, né, para o estudo. Hoje com o tema do Deus triuno e o homem tripartido. Antes da gente começar, pedir para os irmãos, a gente orar de 2 a 2, para o Senhor ser com o nosso espírito essa noite e clarear o nosso entendimento acerca desse assunto. Amém? Amém. Caramba, alto. O Deus triuno e o homem tripartido. E essa palavra, irmãos, a gente sabe, né, o que significa de triuno. Significa que Deus ele é 3 em 1, certo? Deus ele é um ser plural. Na Bíblia a gente vai ver, embora a palavra trindade ela não esteja explicitamente escrita nas Escrituras, mas a gente vai ver muitos textos onde essa ideia ela fica muito clara. Embora a palavra trindade em si não apareça, a ideia de que Deus é 3 em 1 vai aparecer em diversos lugares. O primeiro lugar, queria convidar os irmãos para a gente ler junto, é em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. É o primeiro texto onde vai aparecer a ideia que Deus ele é um Deus plural. 26, capítulo 1, versículo 26. Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Também disse Deus: façamos. Façamos. Então, deixa claro que não é uma pessoa apenas. Porque se fosse uma pessoa apenas, ele dizia, eu vou fazer, eu farei, mas ele diz, façamos. E a própria, porque no texto que a gente lê em português, o nome de Deus, ele só é colocado como Deus, mas na linguagem hebraica, que ele foi originalmente escrito, vai aparecer diversas palavras diferentes, dependendo do caráter de Deus que quer expressar naquele texto. A gente conhece, né, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé. Nesse texto em particular, nesse 26, também disse Deus, esse Deus na versão original é Elohim, que Elohim é uma palavra plural, certo? Então já deixa claro aqui na versão original, embora para a gente em português não fique tão claro, mas deixa claro na versão original que Deus ele é um ser plural. E isso é o tipo de coisa que, assim como muitas coisas na Escritura, a gente não vai entender nunca. Tem até uma música bem conhecida, daquele Renato Russo, né, que dizia, quem me dera menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. E nem Renato Russo entendeu, nem ninguém jamais vai entender, né, como aquele hino, né, que está bem famoso aí agora, ninguém explica a Deus. Né? Então nós, está muito acima da nossa capacidade de entender como é que Deus ele pode ser 3 e ser 1 ao mesmo tempo, porque Tiago vai dizer que Deus ele é 1. Mas o texto diz aqui que ele é um ser plural. Nós não vamos conseguir entender isso. O que a gente tem que fazer é crer, certo? A gente pular um pouco para Gênesis 18, a gente vai ver uma outra ocasião onde Deus ele apareceu, ele poderia ter aparecido sozinho, mas ele apareceu acompanhado justamente para mostrar que ele não era uma pessoa no singular. Deixa eu só ver aqui qual é o versículo. 18, 1 e 2. Amém? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Certo? Então Deus ele poderia ter se manifestado, ele ter descido sozinho. Mas ele decidiu se manifestar com mais 2 outras pessoas. Isso aqui é uma figura do Filho e uma figura do Espírito, querendo justamente mostrar que Deus ele é um ser plural. E Deus ele é um ser plural, irmãos, para provar que nesse mundo onde eu quero alcançar o meu objetivo e eu sou muito egoísta,
Mas Deus, a natureza dele é ser plural. A natureza de Deus é consultar as outras pessoas da Trindade quando ele vai fazer alguma coisa, porque ele diz, façamos. E muitas vezes, a gente que é casado, por exemplo, e teriam decisões que eu deveria tomar com a minha esposa, só um exemplo, e eu não a consulto, ela não me consulta. Quando eu digo que nós somos uma só carne. Mas Deus, ele leva realmente isso a sério. Ele consultou as demais pessoas. Houve ali uma conversa prévia. Então, houve ali uma conversa prévia para fazer cada um de nós. Então, nós somos frutos da comunhão da Trindade. Nós somos frutos da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, Senhor, antes de ascender ao céu, ele disse aos discípulos, batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos frutos de uma criação conjunta. Assim como um homem não consegue produzir uma criança, uma mulher sozinha não consegue produzir uma criança. Mas a união dos dois forma um novo fruto. Nós somos frutos da comunhão que Deus teve com as outras pessoas da Trindade. Na minha vida, eu já contei essa história, eu não queria contar de novo, mas falar de um outro aspecto. Aquele pessoal da Testemunha de Jeová, quando eu era adolescente, eu tive muitos embates com esse pessoal. Porque uma das coisas que esses caras falam, que é uma coisa que é inadequada de acordo com as Escrituras, é justamente desconstruir isso que a gente acabou de dizer, que Deus é um, o Filho é outro, e o Espírito é uma força ativa de Deus. Eles nem acham que o Espírito é uma pessoa, eles acham que o Espírito é a força ativa de Deus, é uma força que Deus tem, chamada de Espírito. E se você for conversar com essas pessoas, e eu acho que isso é muito importante que a gente entenda, e se possível, não para a gente entrar em discussão, mas Pedro vai dizer que cada um de nós tem que ter na ponta da língua aquilo que a gente vai falar quando a gente for questionado sobre a nossa fé. Então, quando um camarada desse bate na sua porta, não para você gerar uma desavença com ele, que não vai ter discussão, não vai ter edificação, mas a gente entender e poder, de acordo com as Escrituras, ser aqueles que possam dar uma resposta. Porque umas coisas que eu ouvia quando eles iam na minha casa é dizer que como é que Jesus pode ser Deus se Jesus ora para Deus. Como é que Jesus pode ser Deus se ele dizia que ninguém era bom senão o Pai? Então, se você for conversar com essas pessoas, eles vão ter muitos argumentos. Se a gente não ficar percebido, ele pode colocar a gente, inclusive, no bolso, porque eles vão mostrar no texto, eles não vão só dizer para você, eles vão chegar e vão dizer, está lá aqui, está lá ali. Mas para que a gente realmente saia daqui entendendo, e pelo menos a gente consiga, quando um cidadão desse ou qualquer outro nos falar disso, por que você acredita? Diz, olha, eu acredito por causa disso e disso e disso. Eu acho que, pelo menos o que eu vejo, um dos objetivos nessa noite, a gente saia com isso muito claro na nossa cabeça. Para que a gente possa, não explicar, porque ninguém vai conseguir entender, inclusive nós, mas pelo menos em alguns textos a gente consiga denotar que o Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um. Né? Lá em Isaías, no versículo 9, no capítulo 6, vai dizer, um filho nos nasceu, vamos ler, né? Porque Isaías no capítulo 9. É novamente a gente entender como é que Deus ele é 3 em 1. Não entender, né? Mais pontos para a gente fortalecer a nossa fé. Amém? 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus Forte, Pai da Eternidade. Isso é muito claro, que ele está falando de Jesus, um menino se nos deu, a gente conhece o texto. Se a gente voltar lá no versículo 1, você vai ver que o subtítulo dessa mensagem é o nascimento e o reino do príncipe da paz, se referindo a Jesus. Mas quando ele vai falar sobre Jesus, ele diz que um dos nomes deles é Deus Forte. Ele é o Pai da eternidade. Conselheiro. Amém. Amém. Como ele está dizendo, é maravilhoso conselheiro, né? Que é uma figura do Espírito. Então, são textos, irmãos, que a gente vai ler aqui nessa noite para que a gente fortaleça essa fé que nós temos, que Deus ele é 3 em 1. Eu queria abrir um breve parênteses, não fugindo desse assunto,
mas ainda pincelando um pouco isso, tinha um texto que eu lia muito, que é uma coisa que Paulo fala, que durante muito tempo eu não entendi, que dizia que o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, eu sempre li esse texto e eu nunca entendia, porque Jesus ele morreu há aproximadamente 2000 anos atrás, mas como é que Paulo estava dizendo que ele foi imolado antes da fundação do mundo? O que significava isso? Então, um dia eu vi uma pregação do irmão que achei muito rica, e ele explicando isso, que o irmão explicava da seguinte forma esse texto, que ele dizia que quando juntou-se Deus, a gente voltando para Gênesis 1, 26, que quando Deus juntou a Trindade para formar o homem, Deus ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então Deus ele sabia o que é que o homem iria fazer, ele sabia que ele iria desobedecer. Então Deus disse, eu vou esvaziar de mim mesmo e vou criar um novo ser. Esse ser, em algum momento, ele vai se desviar de nós. Então, o Filho e o Espírito dizia, mas fora de nós não existe nada. Nós vamos ter que providenciar uma forma desse homem voltar para nós. Então, o Pai dizia, algum de nós vai ter que ir lá. Um de nós vai ter que sentir as dores deles. Um de nós vai ter que saber como é viver na pele de um ser humano, das limitações, os medos, as angústias, todas as frustrações e anseios que eles sentem. Quem é que se habilita? Então o filho disse, eu vou, pai. Então, no dia que o Senhor disse, lá antes da fundação do mundo, que ele iria morrer por nós, ele morreu naquele dia. Então é isso que esse texto de que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo significa. Porque Jesus ele decidiu morrer por cada um de nós muito antes da planta terra ser criada, porque ele sabia o que ia acontecer. E antes disso acontecer, ele providenciou uma salvação maravilhosa para cada um de nós. Ele sabia o que ia acontecer. Isso. Então ele já providenciou uma solução. Como foi ele que nos criou, ele conhece como nós somos. E conhecendo como nós somos, ele sabia que a gente ia cair. Então, de antemão, ele providenciou uma forma para nos salvar. Então, a gente vê como o Deus ele é maravilhoso. Ele providenciou uma forma de nos salvar antes mesmo da gente saber que ia se perder. Senhor Jesus. Um outro texto bem conhecido, João 1:1, vamos ler? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. É verdade, né? Se houvesse, né? Estaria antes de Gênesis 1:1. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A versão original dessa palavra verbo, ela significa palavra. Quando o João Ferreira de Almeida, ele foi traduzir a Bíblia, na verdade, ele preferiu escrever a palavra verbo porque a palavra é uma palavra feminina, certo? Então ele preferiu escolher algo no masculino que tivesse basicamente o mesmo sentido. Mas a versão lá, que está escrito em grego, né? Já a palavra grega significa palavra. Então no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Cada aspecto da Trindade, irmãos, eu não sou bom de desenho que nem Nery, né, que é o nosso Maurício de Souza aqui da vida da igreja, mas cada aspecto do Senhor, cada aspecto do Deus triuno, ele vem para satisfazer uma necessidade nossa enquanto seres humanos. Porque, embora eles sejam cada um vem para nós com aspectos diferentes. O irmão Otmanina, que é esse que estava dizendo antes, que o último que falou sobre isso, né? Então ele cita que o Deus triuno é como se fosse
Tem pintinha, tem, será para ser uma melancia. Tem pintinha, tem nera, alguma coisa assim? Melancia, né? Entendemos que é uma melancia, amém. Uma bola de futebol americano. Amém. Então, o irmão, ele usa essa figura dizendo que o Deus triuno é como se fosse uma melancia. Querendo dizer que o Deus Pai, Deus, o Pai, ele é um ser de tamanho poder e tamanha grandeza que nós jamais conseguiríamos absorver ele tal como ele é. Assim como ninguém consegue comer uma melancia inteira, certo? Porque não passa nem na minha boca, nem na minha garganta, nem no meu estômago. Então, o Pai, ele é de uma magnitude tal que da forma como ele é, nenhum de nós consegue absorver, certo? Moisés era um cara que andava com Deus e ele pediu para ver a glória de Deus. Disse, olha, se eu sou um cara que você considera tanto, deixa eu ver você, eu queria ver a sua glória. Então Deus responde, rapaz, é porque não dá, porque se você vir a minha glória, você vai morrer. O poder da minha presença é muito forte, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você numa rocha e eu vou passar. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Então foi o que aconteceu. Moisés viu Deus passando, protegido numa pedra, e viu só as costas de Deus, certo? Porque Deus, tal como ele é, não pode ser absorvido por nós. Para que a gente absorva, a gente tem que fazer o quê? Se eu pudesse cortar, né? Geralmente a gente vai cortar assim, não, uma melancia, como uma pizza. Porque eu não gosto de melancia não, por isso que eu não sei como é que corta. Mas é assim mesmo, né, Santa? Tipo uma pizza, uma fatia de pizza, mais ou menos assim. Amém. Então nós não conseguiríamos comer a melancia tal como ela é. Então o Senhor providenciou uma forma de que a gente pudesse absorver a essência dele. Então o que foi que ele fez? Ele se diminuiu. Assim como a fatia é uma redução da melancia, certo? Então Deus ele se diminuiu a ponto de virar um homem, que essa fatia é uma representação de Jesus. O Senhor, agora como ele é como homem, assim como nós somos, seres humanos, né? Agora nós conseguimos absorver a essência de Deus. E o Filho, como a gente acabou de ver que ele é o Pai, ele é expressa a imagem do seu ser, habita corporalmente da plenitude da divindade. Então o Filho é a figura real e filha digna do Pai. A fatia da melancia nós conseguimos comer. Por isso que a gente sempre fala tanto, né? A gente tem que comer a Cristo, aquele que não era sempre posta, né, quando ele coloca as mensagens dele lá no grupo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós temos que nos alimentar dessa fatia. E o que seria o Espírito? Quando a gente mastiga essa fatia, ela se transforma num tipo de suco, né? Aquela coisa meio líquida que a gente consegue absorver. Porque ninguém pega a melancia e enfia a goela abaixo. A gente mastiga, absorve o suco e ele desce para dentro do nosso ser. Então, esse suco, o irmão ele vai usar o exemplo que esse suco ele é o Espírito. Então, Deus ele criou o plano, o Senhor Jesus ele veio e executou o plano, que o plano de Deus, macro, qual é? É trabalhar-se a si mesmo para que a gente pudesse ser absorvido por ele. É mudar a sua forma, mas não em essência, para que a gente pudesse ver a Deus, porque nós não conseguimos ver a Deus, mas todos nós conseguimos contemplar a face de Deus na face do Filho, né? Amém. Deus ele é tão inacessível que o nome de Deus é isso aqui, ó. Como é que eu consigo ler isso aqui? E aí, como é que a gente lê isso aí? Mas aí não é ler, eu estou dizendo as palavras, estou citando as letras, né? Exatamente, estou soletrando, eu não estou lendo. Deus ele é tão inacessível da forma como ele é, como Deus poderoso, que nós não conseguimos nem dizer o nome dele. Certo? Esse aqui é o nome de Deus, a gente não consegue dizer o nome de Deus. O que foi que as pessoas fizeram para conseguir? Eu transformei isso aqui nisso aqui, ó. Porém, não é, certo? As pessoas criaram esse nome para a gente poder pronunciar. Mas o nome de Deus é esse aqui. Yahvé. Mas, só para você entender, ainda não é Yahvé, certo? Só para que a gente fique claro. Essa foi a forma que as pessoas criaram para facilitar o nome de Deus. Porque o nome de Deus é impronunciável, que é isso aqui. Para facilitar o entendimento, não, vamos criar uma coisa que seja parecida com isso. Porque esse nome de Deus é escrito no aramaico antigo, que nem as pessoas que falam esse hebraico conseguem dizer. Então, Deus era tão inacessível para cada um de nós que a gente não conseguia nem chamar o nome dele. Então, ele decidiu
se diminuir a tal ponto para que não só a gente conseguisse chamar o nome dele de Yeshua, né, que é o original, Jesus, como a gente pudesse tocá-lo, senti-lo e vê-lo. Não da forma como ele estava dizendo aqui, né? Não senti-lo, eu estava dizendo ontem na rádio, porque o nosso problema é que a gente quer sentir Deus como um calafrio que desce da minha espelha dorsal, que fala assim, ai meu Deus, eu ouvi uma palavra ali, tem poder, viu? Me deixou todo arrepiado. E não é, nada no pessoal, principalmente pentecostal, vai ter muito isso, de querer sentir Deus como uma coisa que você sente no seu corpo. Eu consigo sentir, ai meu Deus, Nery falou aquela palavra que fui para casa chacoalhado. Mas a gente não consegue nem ver Deus, o que dirá sentir Deus. Deus não quer que a gente sinta Ele. Deus quer que a gente tenha uma relação com Ele. Deus quer que a gente busque vê-lo, não da forma literal, porque a gente não consegue, mas que a gente experiencie isso, não de uma forma física. Porque o pentecostalismo, ele criou essa coisa que eu acho maligna, de reduzir as pessoas a ver Deus e sentir Deus da forma física. Por isso que Nery falava aqui na semana passada sobre a questão lá que os irmãos acreditam que ser batizado no Espírito Santo é você falar em línguas, que é uma coisa altamente exterior. Então se cria um ranking. Ah não, tu fala, tu não fala. Ah, tu é mais espiritual que esse cara aqui. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, o cara começa a fazer vigília, se acorda de 5 horas da manhã, o cara começa a orar, jejum, oração e tudo, porque eu quero sentir esse poder, porque Deus fala comigo no poder. Ele fala comigo com aquele chacoalhado que eu não sei o que eu estou falando, enrolar a língua, e a gente começa a falar. E Espírito Santo é isso. E eu não quero entrar nesse assunto, porque ele já falou bem na semana passada, mas o que eu estou querendo levar a gente à reflexão é que a gente não consegue sentir Deus. Isso não é sentir Deus, certo? Você sentir esse calafrio, isso não é sentir Deus. Deus não pode ser sentido dessa forma. A paz santa diz, existem muitas da alma que você... Oi? Mendes Barbosa aqui, né? Isso é uma mistura de sugestão, de o que você quer. Se você já viu muitos psicólogos, né, que são cristãos falando sobre isso, né? Que às vezes a sua alma, ela cria essas coisas porque você quer, né? É um efeito placebo, vai dizer aí, Diego. É como ele colocou, eu também creio nisso, eu acredito que isso é pontual, porque as pessoas na religião, Diego, elas vão condicionar essa sensação a sentir a presença de Deus. Eu concordo que a gente pode sentir na nossa carne, eu posso. O que eu não posso é dizer que Deus só se manifesta na minha carne, de forma que eu consiga sentir. O que Deus quer produzir é uma consciência, só isso. A consciência, ela deriva de uma convicção, e não de sentimento, entendeu? Deus às vezes vai tirar todo o sentimento, para que a gente não fique refém de sentimento, mas sim de uma convicção. Eu não preciso saber que Vitor é meu filho porque está perto de mim, e eu não preciso saber que Vitor é meu filho porque ele está aqui, e que ele está vivo. Eu sei, eu tenho uma convicção, eu falo com ele. Essa convicção foi adormecida com a queda. E o que Deus está fazendo é restaurando. Então, isso de uma manifestação exterior, eu creio, o Senhor tem muito cuidado com isso. Isso é para que seja manifesta a obra para os incrédulos e não para o povo de Deus. O que Deus quer é uma consciência, onde essa consciência me dê uma convicção de quem eu sou, e aí eu vivo pela justiça. Aí a gente pode desfrutar de Filipenses 2, Filipenses 3, que vai dizer que essa justiça de Deus me torna perfeito como Ele, e o sentimento vem dessa justiça, que não vai me enganar, e faz associação direta com Romanos capítulo 5, que o amor, o Espírito nos outorgou o amor, e a esperança não confunde, mas baseado na justiça de Deus e não na minha. Quando eu estou na minha justiça, eu fico fadado a tudo isso que o irmão está falando. Mas na justiça de Jesus, aí sim, você pode até vê-lo. Ele ficou de lado de Paulo, não é isso? Em Atos. Deu para entender? Os irmãos viam o Senhor aparecia, falava, sonhos, visões.
mas com a justiça de Jesus, do Cristo vivo, ressurreto, e não na minha. Porque na minha, carne, mente incitada pelo inimigo, alma, tudo misturado nesse pacote, mas na consciência do Espírito. E quando eu sei quem eu sou, aí ele vai providenciar esses sentimentos, que não vai ser isso que vai fazer com que eu tenha fé. Isso vai ser só a cereja do bolo. Deu para entender? Um exemplo claro que eu vejo disso é quando o Senhor apareceu lá à noite, os discípulos estavam no barco, e Pedro e os demais discípulos acharam que era um fantasma, todo mundo começou a gritar, ele disse, tenha medo não que sou eu, Jesus disse. Ele disse, olha Senhor, se é você mesmo, diga, mande eu ir até o seu encontro. Ele disse, vem. Aquele não tinha sentimento, era quem ele acreditava, ele estava vendo o Senhor, ele tinha convicção de quem ele era, que ele era poderoso para não me deixar cair naquele mar e eu caminhar assim como ele caminhou. Então, enquanto ele estava baseado na convicção de quem Deus era e quem ele era, independente totalmente do Senhor, para fazer aquilo, ele começou a caminhar. Qual foi o problema? Sentimento. Quando ele começou a sentir o vento forte, ele começou a sentir o vento forte e o mar agitado embaixo dele, aí foi o problema. Tirou o foco do Senhor e colocou no sentimento. Quando o nosso foco está no sentimento, a gente tende a naufragar. Esse é o problema. Eu concordo com você, eu acredito que vai ter situações pontuais. Mas muitas pessoas, elas condicionam a sempre ter regra. Só é se eu sentir. Não é. Fé não é sentimento. É uma convicção, não é o que eu vejo, nem é aquilo que a gente vê. Porque o justo viverá por fé. Não é por aquilo que eu estou vendo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pode olhar para nós e nos inferiorizar, vamos dizer assim, dizer, rapaz, o tempo está passando e eu não vejo nada em mim de mudança. Eu vejo que eu estou a mesma coisa de que eu era 10 anos atrás. Mas quando a gente não deve andar por aquilo que a gente vê, mas na convicção que nós temos em quem Deus é. Porque muitas vezes, se eu for olhar para mim, eu vou desanimar. Foi como aquele pessoal, né? O Senhor mandou o Senhor mandou expulsar, né? Os espias foram lá ver a terra. Então, 10 deles disseram, rapaz, a terra lá é muito boa. Vi 2 camaradas carregando um cacho de uva. Só tem um problema. Lá tem uns caras meio grandes. Lá os caras vão comer a gente que nem pão. Mudou o foco do Senhor para o que ele estava vendo. Então o Josué e Caleb, não se preocupe não. O Senhor não disse? A gente que vai comer eles que nem gafanhoto. Então, de 2 milhões, só esses 2 camaradas aqui entraram, né? Então, fé, ela não é sentimento. Então, não se apegue, meus irmãos, não se apegue a sentimento que eu estou vendo, que eu estou sentindo. A gente tem que focar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque se a gente olhar para cada um de nós, para a nossa situação de pecador, de pessoas imperfeitas, a gente vai continuar de mal a pior, vamos dizer assim. O foco é quando eu olho para o Senhor. Amém? Realmente, o sentimento geralmente é coisa incontrolável, ele não é racional, né? A gente falar um pouco, para não correr muito no assunto, né? A gente falar um pouco sobre o Deus triuno. E esse assunto, irmãos, depois, né, a economia de Deus, se alguém quiser pegar com o livro, porque o livro ele abrange, ele expande muito mais esse horizonte. Eu preferi hoje que a gente se limitasse ao tentar ficar nos aspectos um pouco mais práticos, porque o livro ele é muito rico, porque ele expande mesmo o leque. Ela fala de forma um pouco mais teórica, vamos dizer assim. E como o nosso tempo é curto, eu quis tentar tornar isso de uma forma mais prática para cada um de nós. Então a gente viu que Deus ele é 3 em 1, o Pai como o ser que criou tudo, o Filho como aquele que veio até nós e sentiu as nossas dores, e o Espírito como aquele que nos ajuda, nosso conselheiro, o outro consolador, como a gente vai encontrar lá em João 14, certo? Jesus está próximo de morrer e disse, não se preocupe não, eu estou indo embora, mas eu vou mandar para vocês um outro consolador, para nos ajudar nessa caminhada. Certo? O Espírito ele é aquele que está atuando agora em cada um de nós, aqueles que creram, para nos fortalecer, para que a gente realmente dê o testemunho de quem o Senhor é. Para que a gente viva por essa verdade. Para que essa verdade não seja uma coisa que eu sei o que é, mas que realmente seja a minha vida. E uma outra ilustração, que essa ilustração a gente conhece bem,
falando um pouco agora sobre o homem, né? A gente ser um homem tripartido. A gente conhece essa figura de que nós somos seres tripartidos. Isso a gente vai encontrar lá em Tessalonicenses 5:23, vamos ler? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Amém. Amém. Como bem citou aqui antes, mas antes da gente passar para essa parte, né, bem lembrado, no Novo Testamento, a forma mais explícita e visível das três pessoas aparecendo é no batismo de Jesus. A gente conhece a história, o Filho está sendo batizado, o Espírito desce como uma pomba e o Pai fala, né? Esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Quem sabe o que significa, o que quer dizer em quem eu me comprazo? Quem sabe o que significa isso? Ah, pode não, você é café com leite. Amém, é isso aí, mano. Em quem eu tenho um prazer. Então, Deus não tem prazer em nós, certo? Porque nós somos pessoas más. Deus ele tem prazer no Filho. Então, quando é que Deus vai ter prazer em nós? Quando a gente estiver expressando o Filho. Porque fora do Filho, Deus não tem prazer. Ele nos ama, certo? Amor é uma coisa, com prazer, de ter prazer é outra. Deus ele vai nos amar eu pecando ou estando certinho, andando na linha, por exemplo. Mas ter prazer só quando a imagem do Filho é expressa na minha carne, no meu ser. Aí Deus ele tem prazer em cada um de nós. Porque fora isso, ele vai dizer, eu amo esse menino, mas ter prazer só em Jesus, né? Amém? Diz o seguinte, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Espírito, alma e corpo, sempre partindo do interior para a parte mais exterior. O corpo, no Gênesis, antes da queda, esses três eles estavam em completa sintonia. Certo? O espírito, a alma e o corpo trabalhavam juntas e atuavam juntas para fazer a vontade de Deus. Porque o prazer do homem era executar o que Deus tinha pedido, né? Tome conta do jardim, ele fazia isso bem. Então, o espírito, a alma e o corpo trabalhavam em conjunto para cumprir a obra de Deus e não havia problema. Certo? O problema aconteceu, e a gente conhece a história da queda, quando o pecado entrou. Certo? E o pecado entrou aonde? Na parte mais exterior, certo? O pecado entrou na nossa carne, que porventura contaminou esse camarada aqui, contaminou a nossa alma, certo? Então, aqui é o corpo visível, a alma é basicamente onde habita a nossa personalidade, sentimentos, vontade, mente, emoção, a gente conhece isso, é a psique, né? A alma é quem você é, certo? Com todos os seus sentimentos, vontades, anseios, angústias, tudo isso que você é, né? Como é, Anicélia? Com todos os seus atributos. E o espírito é a parte mais íntima do nosso ser, que é o órgão criado para a gente ter comunhão com Deus. Certo? Então eu tenho esse cara aqui que está danificado pelo pecado, e eu tenho esse cara aqui que adora e ama fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho o problema todo aqui, aonde? Na nossa alma. Diga aí, Altair. E aí? É uma forma de ver isso também, né? Acho que assim, amém. Porque eu creio que o problema é que entrou. Mas amém. O problema é que danificou, né? O problema é que... amém, como está dizendo, né? Um não anula o outro, né? Se entrou pela alma, ele passou para a carne, entrou na carne, passou para a alma, que o problema é que virou essa mazela que a gente está vendo aí hoje, né? Senhor Jesus. Vamos lá, Romanos 8, irmãos. 8:6. Ok? Amém.
Amém? Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Nas versões mais antigas, quem lia essas versões, porque essa é a versão Ferreira de Almeida, na revista atualizada, quem lia as versões mais antigas, que era aquela só revista, diz o seguinte: porque mente posta na carne gera morte, mas mente posta no Espírito, vida e paz. Então, eu tenho como se fosse uma gangorra, certo? Aqui é a alma, aqui é o Espírito e aqui é a carne. Está todo mundo aqui. Como eu vou viver a minha vida de forma que agrade a Deus ou desagrade a Deus, onde esse cara aqui vai estar. Se eu colocar a minha alma nas coisas do Espírito, eu vou ter vida e paz. Se eu colocar a minha alma nas coisas da carne, vai gerar morte. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão simples, porque nós sentimos isso e essa guerra é uma guerra diária, porque lá em Gálatas 5 vai dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura vocês não façam o que seja do vosso querer, certo? Então, todos os dias é uma briga. Todos os dias tem a alma no meio, o espírito querendo ter comunhão com Deus, para que eu coloque o meu sentimento, não sentimento, mas a minha vontade, a minha mente, a minha emoção em Deus, mas a carne não, coloca aqui nas coisas da carne, coloca nos prazeres momentâneos, nas coisas que são passageiras. Paulo, em Romanos 7, eu acho esse texto fantástico, e eu aconselho os irmãos depois a ler ele inteiro, porque ele dá uma descrição muito forte de tudo isso. Eu vou ler bem rapidinho para os irmãos, para a gente entender o que ele está dizendo. Porque no tocante ao homem interior, certo? Porque pelo Espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, certo? O meu espírito, que é a parte do meu ser, que foi criado para ter comunhão com Deus, ele tem prazer na lei de Deus, certo? No versículo 22, 7 e 22. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, certo? No meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Certo? O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que com o meu espírito, eu quero ter prazer nas coisas de Deus. Mas quando eu me olho para mim e para a minha carne, eu percebo que toda a minha preocupação está voltada para os prazeres momentâneos da carne. Eu vejo que no meu corpo tem uma outra lei que guerreia contra essa lei da minha cabeça, que me leva a fazer o que não deve, o que não presta. E eu acho que todo mundo sente isso muito claro. Pensa comigo, você vê Barbosinha aí, estribado e tal, deixa cair aquela carteira que eu sei que é gordinha. Não, a dele não, a de Vera, né? Que toda vez a gente pede dinheiro a Barbosa, ele sempre diz, tá com Vera, tá com Vera, tá com Vera, então acho que a de Vera que é a gordinha. Então eu vejo uma senhora estribada, que nem Vera, assim, andando na minha frente e tal, uma carteira gordinha, eu sei que ela tem alguns imóveis aí em Cabedelo, não precisa. Aí eu vejo cair aquela carteira gordinha. Qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Vou esperar ela ir para frente para pegar essa carteira, ela já tem muito, não precisa. Deus... E mais que ela é crente, Deus vai dar vitória a ela, vai multiplicar isso aqui que ela perdeu por 10 vezes. Homem. Ela dá o dízimo lá, né? Você dá 10% para Deus dar os 90%? Então pronto, não se preocupe não. Deus vai lhe dar os 90%, Deus vai dar os 90% a Vera. Então a primeira coisa que vem em nós é fazer o mal. Eu tenho que lutar contra quem eu sou. Não, rapaz, não pode fazer isso não. Devolva o dinheiro da moça. Acho que se todo mundo se analisar percebe que isso é uma situação grosseira, mas é bem real. A gente luta, a gente vê nos nossos membros uma lei que vai contra a lei de Deus. Então, eu luto contra quem eu sou para fazer o que é certo. Tem um filósofo... Amém. O espírito, né? Isso, porque elas militam, uma vai dizer, né? Lembra no desenho do Mickey que tinha um anjinho e um diabinho? Vai, Mickey, não sei o que, lembra disso? Então, é basicamente isso. E quem está no meio? O cara. Nós estamos no meio dessa guerra. Então, isso é uma guerra muito séria. Agora, veja bem, a gente viu que isso é uma gangorra, certo? E uma gangorra, ela pende de acordo com o peso que eu coloco nela. Então, se me vem um pensamento, porque, eu vou ler aqui para os irmãos o que foi que Deus disse a Caim quando ele não aceitou a oferta, certo? O que foi que Deus disse, Então, Gênesis 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que você anda irado
e porque descaiu o teu semblante, ou seja, porque seu aspecto da sua fisionomia descaiu. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu penso em fazer qualquer coisa errada, eu não chego lá e faço. Isso primeiro aconteceu na minha cabeça. É tanto, né, que Sandrinha tem mais autoridade para dizer isso que a gente. Quando você premedita um crime, a sua pena é maior. Quando você planeja nos detalhes, eu vou chegar lá, vou matar, vou esconder o corpo, vou enterrar, vou fazer isso. Quando você premedita, é maior. Então veja, o erro, ele primeiro começa na nossa cabeça. Eu nunca chego e cometo uma coisa errada que não estava dentro de mim, certo? Por isso que o Senhor fala, o problema do homem não é o que entra, é o que sai. Certo? Então, tudo que eu faço de errado, encontrou o errado dentro de mim que atiçou aquela vontade. Certo? Então, voltando lá para o texto de Romanos 7. Romanos 7, né? O 22 e 23 que a gente estava lendo. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, certo? A alma posta no espírito, escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne da lei, sou escravo da lei do pecado. Então, irmãos, isso aí é uma guerra eterna. Todo dia, e não pense, olha, o texto diz assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele não só falou Jesus? Certo? Porque ele não falou só Jesus. Graças a Deus por Jesus. Ele citou o Cristo porque o Cristo nos remete à cruz. Se eu não aplicar a cruz em quem eu sou, nas minhas vontades, eu vou continuar sendo um escravo do pecado. Porque enquanto eu não colocar a minha vontade de acordo com a vontade de Deus, a gente vai ser sempre escravo. Se a gente voltar lá para o 18, vai dizer que na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não efetuar. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, irmãos, a gente tem uma guerra diária. Todo dia vai ter a carne se manifestando nos nossos membros. A carne nos levando para um lado, o espírito nos levando para o centro, que é o Senhor. A nossa vida, ela vai ser de uma forma ou de outra, de acordo com quem eu alimento. A gente leu lá em a história de Caim, que o problema começou na cabeça de Caim, como o Diego trouxe isso para a gente, né? Essa questão do pecado original, que o problema começou quando Eva olhou para o fruto e viu. Que fruto bacana para dar entendimento, agradável à vista, né? É agradável à vista e é bom para dar entendimento. O problema começou lá, começou na cabeça dela. Comer foi uma manifestação daquilo que estava dentro. Todos os nossos atos, quer sejam virtuosos ou maldosos, começam na alma. E como os irmãos sempre colocam, né? Depois da queda, a alma criou uma vida própria que sempre vai me levar para longe de Deus. Por isso que nós precisamos aplicar a cruz nessa alma. Porque se a gente não aplicar a cruz nessa alma, a gente vai continuar alimentando a carne. E a gente vai começar a ouvir cada vez menos o Espírito. Porque o Paulo vai dizer o seguinte, ó, que algumas pessoas, no fim dos tempos, e isso é uma profecia, e a gente vê muito claro isso, nos fins dos tempos vão aparecer pessoas que vão ter a mente, que é a parte ali do Espírito, né? Que é a parte ali do Espírito, que é a parte que foi criada para ter comunhão com Deus, diz que esses caras vão ter a mente cauterizada. O que significa isso? Significa cauterizado é quando eu tenho um ferimento aberto, certo? Então, enquanto ele não cicatrizou, ele está aberto. Sempre que você tocar nesse ferimento, ele vai te incomodar, vai doer. Então, enquanto eu tenho um ferimento aberto, Deus fala e isso me causa um incômodo.
qual é o grande problema e qual é o grande mal que eu vejo que o cristianismo atual ele tem? É que a mente das pessoas está cauterizada, quer dizer que aquela cicatriz, aquele ferimento, ele cicatrizou. Então quer dizer que Deus vem, bota o dedo lá na ferida, dá uma tiradinha assim, mas não incomoda. Esse que é o grande problema. Eu vejo que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no cristianismo hoje, porque ninguém se sente incomodado com nada. E isso é um sinal que a minha comunhão com o Senhor está muito fraca. A palavra de Deus, ela não consegue mais encontrar em mim um coração contrito. Eu não consigo mais sentir uma culpa. Eu não diria medo, porque Deus não quer que a gente tenha medo, mas eu não consigo mais sentir um arrependimento. Eu peco 1, 2, 3, 4, 5. Fico normal. Quer um exemplo? Pare de vir para cá nos domingos. É só você parar. Estou dizendo que é para você fazer, não é só para fazer um teste. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto não faz nem diferença. O cara vai chamar você. Que nada. Não tem. Porque está cauterizando a minha mente. E isso é uma coisa que o Senhor quer nos livrar, irmãos. O Senhor quer que a gente tenha a mente sensível para que quando o Espírito fale, para que a gente entenda que é a voz de Deus. Mas esse entender, essa voz do Espírito que está falando comigo todo dia, vai de uma relação, porque Samuel era uma criança e morava com ele no templo. Então Deus disse: Samuel. Ele escutou. Ele foi lá até Eli, que era o profeta. Ele disse: você está me chamando? Ele disse: não, volte a dormir. Samuel, Deus disse de novo. Ele voltou para ele: você está me chamando? Não. Terceira vez ele entendeu. Deus está falando com você. Da próxima vez que você ouvir o seu nome, diga: eis-me aqui, Senhor. Mas nós, irmãos, a gente pode estar com o tempo, isso todos nós, né? Isso, ninguém está isento disso, de que o Espírito está falando e a gente não está sendo tocado. E qual é o grande problema, né? Voltando para aquela questão inicial do Diego. Qual é o grande problema de eu viver por sentimento? Porque aqui é sentimento puro, certo? Aqui eu só sinto. Aqui eu sinto alegria, paz, preocupação, atribulação. Aqui, se eu tiver uma preocupação, tem a chamada daquela doença psicossomática, né? Que passa para o meu corpo, eu começo a criar mancha, meu coração a acelerar. Então, aqui eu só sinto. Só sinto. Mas se eu abafar a voz do Espírito, eu vou ficar só com sentimento. Mente posta na carne dá morte. Deus me diz, vamos supor que eu esteja numa depressão profunda, e Deus me diz que Ele é aquele que pode me livrar, assim como Davi disse, né? Como o irmão citou aqui no domingo, laços do inferno, né? Se apoderaram de mim. Laços do inferno. Então, quando o laço do inferno se apodera de você, o que é que você sente? Tristeza, seu coração acelera, seu corpo pode dar mancha, você pode perder peso, você pode sentir um monte de coisa que você sente. Mas a gente tem o Espírito que diz, né? Mas eu invoquei o nome do Senhor. Eu comecei a ignorar aquilo que eu estava sentindo. E comecei a me voltar para a parte mais interior do meu ser, que é aquela que me diz que Deus vai me libertar disso. Então, enquanto eu ficar no sentimento daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou sentindo, eu vou sempre gerar para a morte. Mas no Espírito eu vou ter vida e paz. Então, o que vai dizer se eu estou tendo uma vida cristã vitoriosa, nos padrões de vitória da Bíblia, não nos padrões neopentecostais de bênção material, é se eu estou ouvindo cada vez mais intensamente a voz de Deus. Porque à medida que eu me aproximo, é como se tivesse um megafone a 200 metros daqui. À medida que eu me aproximo desse Deus, eu coloco a minha mente nesse Espírito, essa voz vai ficando cada vez mais clara. Mas pelo contrário, à medida que eu coloco a minha mente na carne, essa voz vai ficando cada vez mais longe, até o ponto que eu sei que tem alguma coisa falando, não sabe, né? Mas eu não consigo entender. Acho que todo mundo já sentiu isso. A gente tem um megafone, uma festa, você consegue saber que está um barulho, mas você não consegue entender o que está sendo dito, porque você está tão distante.
Então que a gente, irmãos, não se afaste de Deus ao ponto de que Deus fale e eu estou distante dele. Mas que a gente veja que a guerra ela é eterna, a guerra é diária, nós estamos ali no meio, com todos, como disse Nissada, né, todos os nossos atributos. A alma está ali, e o corpo está aqui. E a gente vai ficar nessa guerra eterna para sempre. E o velho homem, a gente sempre lê, né, Paulo dizendo, não, mas o velho homem foi aniquilado. O velho homem não morreu na cruz, mas como é que eu sinto isso? Porque todos nós estamos na carne. O velho homem, quando ele foi aniquilado ali na cruz, foi a condição de você não viver mais por meio dele, certo? Agora nós temos escolha. Porque antes, é só como eu acredito, certo? Muitas pessoas falam que a gente tem livre-arbítrio. As pessoas têm livre-arbítrio. Eu não acredito no livre-arbítrio das pessoas. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Não quer dizer que é o certo, é como eu vejo essa situação. Um cara que eu creio que teve livre-arbítrio foi Adão. Por quê? Porque Adão ele era um cara puro, certo? A mente dele não estava contaminada. Então ele podia tanto ir para o lado da carne, como podia ir para o lado do espírito. Não tinha nenhuma tendência, que a gente chama de viés, certo? Não tinha nenhuma tendência de ir para um lado ou ir para o outro. Então ele tinha livre-arbítrio. Eu não vejo que as pessoas no mundo elas têm livre-arbítrio, elas têm escolha, certo? Por que eu não vejo que ela tem livre-arbítrio? Porque se eu sou mau e eu escolho o mal, como é que eu posso dizer que eu tenho livre-arbítrio de ter escolhido Deus? Nós não temos livre-arbítrio. Isso está ficando claro para todo mundo. As pessoas, nós somos, o texto Jesus vai dizer que a gente é mau. Se eu sou mau e na minha carne não habita bem nenhum, como é que eu posso dizer que com a minha força escolhendo o que é bom? O Senhor disse que as pessoas que iam até Ele era porque o Pai tinha mandado. Ele disse, olha, nenhum dos que você mandou para mim eu deixei perecer, porque eu não vim fazer minha vontade, mas a sua. Então é muito claro que nenhum de nós foi a Deus porque a gente quis ir a Deus. Mas Deus nos mandou até o Filho. Então, irmãos, não queria que fosse assim. Tentei ser prático. Espero que tenha ficado esse tema tenha ficado claro. Realmente agora usar esse período, né, para muito mais do que o estudo, do que um ensino. Eu vejo que isso é uma coisa para a nossa vida, para que a gente perceba que todo dia Satanás vai usar as circunstâncias e muitas vezes a nossa carne para nos levar a nos afastar do Senhor. E eu sempre gosto de levar, né, primeiro para mim, mas para todos nós, uma reflexão de como nós temos vivido. Porque a situação é essa. É corpo, alma e espírito. Onde é que eu estou colocando a minha alma? É mais no corpo, gerando morte, ou é mais no espírito, gerando vida e paz? Não se engane, o Senhor disse, pelos frutos vocês vão conhecer. Pelo fruto vós conhecereis. Certo? Então, isso não é uma questão de aparência, é uma questão prática de fruto. É uma questão do que é visível, de como você percebe, certo? Então, que a gente se analise e que a gente possa depender desse Deus triuno, com tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez, para que a gente saber também que assim como Deus é um ser plural, nós também somos um ser plural, dividido em 3 partes, mas que a gente coloque nosso foco, né? Vamos ler esse texto de Hebreus, para a gente terminar? Deixa eu só ver aqui qual é o versículo. Aquele que falou, olhe para o autor e consumador da nossa fé. 12? 2, é. Muito branco. 2. 2? 12, amém. Fazer como Nery, é só testar vocês, né, Nery? Amém. 12. Está todo mundo aprovado, né? Amém. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quem sabe o que significa ignomínia? Quem é que sabe? Você quer café com leite? Pode falar, viu, café com leite. Vergonha, humilhação. Então, ele não se importou com a humilhação em troca da alegria. Não se importou. Então, esse é o autor, esse é a pessoa que a gente tem que estar colocando o nosso foco. E assim como é ele, irmãos, assim como o João diz, né? Assim como ele foi no mundo, cada um de nós tem que ser. Não fazendo caso das atribulações, das vergonhas, das humilhações, mas eu sei que eu estou alegre porque está me proposto uma alegria. O Senhor disse em Apocalipse: assim como eu venci para sentar no trono do meu Pai, eu quero que vocês também vençam para entrar no trono comigo. Está nos proposta uma alegria, que é sentar no trono do Senhor, assim como ele sentou no trono do Pai. E é um caminho que vai determinar se a gente chega lá ou não, onde a gente está colocando nossa alma. Está gerando vida e paz ou gerando morte. Amém? Jesus é o Senhor. Eu só queria falar rapidinho, na semana passada, né, surgiu uma outra dúvida, o pessoal me perguntou, depois Nery ele pode também dizer a experiência dele. A gente estava falando sobre a questão do crisma, né, Nery, da questão do batismo. Eu não sei bem como é que funciona lá você ser crismado, não lembro, já participei de um, mas não lembro bem como é que funcionou. Que a pessoa perguntou se eu chegar aqui e eu for crismado, se isso deveria ser aceito como um tipo de batismo, certo? Já que eu fui crismado, e o crisma pela filosofia lá católica é como se fosse uma confirmação do batismo, porque quando você é crismado você já tem consciência, né? Quando você é batizado você é uma criança, um bebê. Então se isso valeria como um batismo, certo? Nery ele pode depois complementar, mas como eu vejo a situação, certo? O Adão da Cruz, ele foi batizado? Ele confessou, ele invocou o nome do Senhor? Não, certo? Ele teve uma atitude de fé, de falar, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque não dava tempo. Vamos supondo que Pôncio Pilatos, ele libertasse. Eu vou fazer um ato de benignidade com esse camarada. Eu vou matar Jesus e o outro, mas esse camarada aí, ele vai ser liberto. E ele sobrevivesse. Será que esse cara deveria ser batizado ou não? Então, é assim que eu vejo, certo? Não é a forma certa, nem a única forma. Respondendo a pergunta da pessoa que veio me perguntar. Eu acho que deveria ser batizado. Então, mesmo você tendo a consciência, porque veja bem, é como o Nery citou aqui na primeira reunião, o que eu vejo, irmãos, é a não conveniência, certo? Se eu posso ser batizado, por que não deveria ser? Porque eu tenho a consciência, mas Jesus ele tinha mais consciência que todos nós aqui juntos. O que foi que João disse? Você vem a mim, eu que devia ser batizado por você. Mas o que foi que ele disse? Não. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por enquanto, assim nos convém. Certo? Então, o que eu acredito é que se você foi crismado lá na Igreja Católica, e você chega aqui, e você nos diz que você tem a consciência do batismo lá, porque é uma confirmação, o crisma é uma confirmação do batismo, eu acredito que você deveria ser batizado. Porque nos compete cumprir a justiça de Deus assim como Jesus cumpriu. Certo? Então, porque não quer dizer que a gente vai forçar você a se batizar. Certo? Isso é uma questão pessoal. Eu acho que você deveria ser batizado. Mas se você passar 30 anos aqui e não quiser ser batizado, amém. Aí é uma questão sua e do Senhor, né? Estou trazendo como a gente enxerga aqui nas Escrituras. Porque se você for ver, Paulo ele chega na cidade pregando para os judeus e algumas pessoas são batizadas com o batismo de João. Ele chega lá e diz, olha, bacana, vocês se batizaram com o batismo de João. Só que o batismo de João é um batismo de arrependimento de pecado. Vamos batizar vocês agora no nome de Jesus Cristo, que é para dentro da realidade, do Pai, do Filho e do Espírito, certo? Então eles foram batizados de novo. Assim como o Nery falou, é uma regra não. Mas Paulo batizou 90 pessoas. Então eu vejo que se
se você tem essa consciência, e se você me perguntasse, né, nos perguntasse, eu diria que você deveria ser batizado de novo. Mas a gente jamais iria tentar forçar você a nada, né? Que aqui nós somos seres livres. Certo? É assim que eu enxergo nas Escrituras. Que mesmo você tendo uma consciência daquilo que significou, você deveria se submeter à justiça de Deus. Que é batizar você já grande, com a consciência de arrependimento de pecado, esse tipo de coisa. Amém?